Bom, hoje é o tópico 6 de transformar distância. E abrindo essa pasta aqui do tópico 6, tem alguns arquivos. Se vocês tiverem o PPT, o PowerPoint da Microsoft, talvez valha a pena abrir esse PPT. Como eu não tenho, eu vou abrir o do LibreOffice. E aí ele perde alguns símbolos quando a gente vai apresentar. Alguém está que pediu para entrar. Bom, então esse tópico de transformar a distância, a implementação da transformar a distância que a gente vai ver é usando morfologia matemática, especificamente usando a erosão morfológica que a gente viu desde a primeira aula. Então esse é o conteúdo. Então a gente vai falar, dar uma introdução, motivação, repassar a dilatação e erosão, as fórmulas que eu já passei para vocês, padrões de erosão, padrões de implementação, isso é novo para vocês, a gente não viu ainda padrões de erosão, que é basicamente a gente só viu a varredura raster, que é varrer todos os pixels da imagem do topo esquerdo da imagem até o canto inferior direito da imagem, da forma raster. A gente vai ver também a implementação sequencial e a implementação por propagação. Depois a gente vai ver como é que a gente consegue implementar a transformar a distância usando erosões. Uma erosão ou sucessivas erosões. Então, introdução. Transformar a distância, métricas da transformar a distância e contribuições. Transformar a distância em uma dimensão. Então, você pode enxergar esse vetor unidimensional aqui como uma imagem binária com valores 0, k. Esse valor de k aqui geralmente é o maior valor que o tipo da imagem aceita, ou o k pode ser a maior distância possível nessa imagem. Então, a transformar distância vai calcular para cada pixel do objeto, ou seja, para cada pixel k, a menor distância até o fundo. Então aqui é distância 1 até o fundo, distância 2 até o fundo, distância 3 até o fundo, distância 4 até o fundo, distância 4 até o fundo, distância 3 até o fundo, 2 até o fundo e 1 até o fundo. Então, essa é transformar a distância em uma dimensão. Em duas dimensões, aqui está o objeto, com o valor k, e aqui está o fundo, com o valor 0. A transformar a distância são as curvas de relevo. Então, essa daqui é a distância 1 até o fundo, distância 2 até o fundo, distância mínima 3 até o fundo, e assim sucessivamente, até a distância máxima. A gente viu, a gente usou a transformar a distância do OpenCV naquele probleminha de separar as moedas. Então, antes de achar os marcadores de cada moeda, a gente calculou a transformar a distância e pegou o topo, 70% acima do maior nível, a gente considerou como um marcador da moeda e depois a gente usou a rotulação e finalmente o watershed para separar as moedinhas. Então a transformar a distância também é um operador muito útil.
para analisar a topologia dos objetos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ligar o microfone e interromper. E métricas. Então, existem vários tipos diferentes de transformar a distância com relação à métrica. Então, a mais simples que tem é o quadro conectado, ou seja, pega uma vizinhança 3x3 em forma de cruz e pega só os 3 elementos da vertical e os 3 elementos da horizontal. Esse tipo de distância a gente chama de sit block. Tá? Aí tem o 8 conectado, então é uma vizinhança 3x3 com todos os 9 pixels da imagem. A gente chama esse tipo de vizinhança de chessboard, ou 8 conectado, 8 conexo. E tem outros tipos de métricas também. Vou entrar em detalhes aqui. E finalmente a gente tem a distância euclidiana, que é a distância exata. A menor distância exata até o fundo. Tá bom? É claro que a gente sempre deseja obter essa transformar distância euclidiana, porque é melhor, tem os melhores resultados. Porém, o custo operacional é maior do que as demais vizinhanças. Sim? Professor, uma pequena dúvida. Eu acho que eu não peguei muito bem o conceito quando você falou distância até o fundo. Esse fundo, o que seria? É um ponto arbitrário qualquer da figura, ou é fora da figura, escolhido? Eu não entendi muito bem. O fundo é o preto. Aqui no caso, o objeto é o branco e o fundo é o preto. Então, esse ponto aqui, a menor distância até o fundo é essa distância e não essa. Tá? Esse ponto aqui, a distância que você vai atribuir a esse ponto é o mínimo até o fundo, que é essa distância, e não uma outra. Essa distância aqui provavelmente é maior do que essa. Então, eu tenho que pegar a menor. Entendi. Agora entendi. Quer dizer, o fundo seria, já que o fundo é preto, então ele vai procurar a menor distância no próximo ponto, no pixel preto que ele encontrar. É isso? Exatamente. Então tá bom. Ok. Obrigado. E já adiantando, vocês podem observar que essas curvas de relevo, no fundo, são sucessivas erosões. Tá? Então, isso já induz um método para você calcular a transformar a distância usando erosões. Ok. Então, as métricas possíveis para a distância. Então, isso daqui é só... você pode, em processamento de imagens, basicamente todos os algoritmos que tratam vizinhança, eles podem considerar varreduras de forma paralela ou raster, tem a forma sequencial e a forma de propagação. Tá? Mas vou explicar esses 3 métodos ou padrões de algoritmos em processamento de imagens. Aqui a gente vai pegar os algoritmos clássicos de transformar a distância e classificar de forma paralela, sequencial e propagação. E aí a gente vou falar aqui de 2 algoritmos que a gente desenvolveu de forma original para transformar a distância euclidiana. Bom, erosões e dilatações. A gente tem erosões no conjunto das imagens binárias. Você pode ter erosão, dilatação. As imagens em níveis de cinza, também erosão, dilatação. A gente viu nas 2 aulas
anteriores à soma de Minkowski ou dilatações que vão aumentando o domínio da imagem, a imagem vai ficando maior, quanto mais dilatações você vai fazendo. E para as dilatações e erosões, tanto no conjunto das imagens binárias quanto em nível de cinza, a gente pode decompor a vizinhança, né? Então, já cheguei a comentar em alguma aula anterior que é muito mais rápido você fazer sucessivas operações usando vizinhanças pequenas do que você usar uma única operação usando uma vizinhança grande, né? Com, olhando muitos pixels ao redor de cada pixel. Então, esse segundo caso ele é mais custoso computacionalmente. Então aqui é só uma ilustração de uma implementação da... Aqui o símbolo está errado, tá? Aqui é o sinalzinho de menos. A subtração de Minkowski. Então, subtração de Minkowski. Essa é a minha imagem, o objeto da minha imagem. Tá? Na verdade, é isso. Esse é o objeto da minha imagem. Essa é a vizinhança. Nesse caso, a vizinhança é esse disco aqui. Então, x dilatado de B é igual ao conjunto dos y pertencente à imagem, ao domínio da imagem. Então, aqui é a imagem inteira. Eu chamo esse domínio de E. Então, é o conjunto de todos os y pertencentes à minha imagem, tal que a translação da minha vizinhança B aplicada no ponto Y tem que estar contido no X. Então, essa é a condição para você fazer erosão. Aqui tem uma simulação e esse disco aqui vai passeando por essa imagem e com essa condição aqui. B transladado de Y tem que estar contido em X. Então, está animando, eu não sei se vocês conseguem ver. Então, e aqui, esse resultado mais vermelhinho é o resultado da erosão, aqui um sinalzinho de menos também. Tá bom? Então, essa é uma implementação da erosão. Aqui novamente, aqui já é a dilatação. Dilatação. Essa é uma implementação da dilatação, ou soma de Minkowski, onde você vai pegar o X, que é o que está em azul, e vai transladar do Y. Só que o Y agora não pertence mais a E. O Y pertence à minha vizinhança B. No caso, a minha vizinhança B é esse retângulo aqui. Tá? Então, eu vou transladar o X. São todas as possibilidades de translações de X e eu vou pegando esse símbolo aqui, que é o símbolo de máximo. Então, observa, vou fazendo a translação de X e vou pegando o máximo. E o que está em rosinha aqui é o resultado da dilatação, ou soma de Minkowski, da minha imagem do meu objeto X pela vizinhança B. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Aí tudo bom, Jarry? Olá, Francisco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Vou continuar aqui. Você pode pegar depois, Jarry, o início do vídeo, para pegar as páginas iniciais aqui dessa apresentação que eu estou colocando. Ah, tudo bem. Eu pego depois. Obrigado. Tá bom. Então,
aqui, já expliquei que é a translação do x aqui por y e vou pegando o máximo. Só para aqui a erosão e aqui a dilatação. Aí eu pego o máximo, esse é o resultado da dilatação. Essa implementação de transladar a imagem pela vizinhança de B é a implementação mais eficiente que tem no Python. Então, eu perguntei alguma atividade, qual a implementação mais eficiente? Então, em vez de você fazer aqueles 4 for, 2 para varrer a imagem, 2 para varrer a vizinhança, fazer a condicional e pegar o mínimo ou máximo, essas são implementações bem lentas. Então, em vez disso, você pode pegar a imagem inteira, transladar de y e pegar o máximo. Essa é a implementação mais eficiente. Então, esse daqui são dilatações usando a restrição de domínio, que a gente chama de limitado. Então, esse caso aqui, quando eu vou fazer a dilatação desse objeto azul por essa vizinhança B aqui, eu vou ter pontos que vão ultrapassar o domínio da imagem. Então, nesse caso, eu restringo o deslocamento ao domínio da imagem. Então, a gente chama de operações limitadas. A maioria das implementações em OpenCV e em outras bibliotecas usam essa implementação para erosão e dilatação. Fica limitado ao domínio da imagem. Porém, em algumas situações, esse tipo de transformação é útil. Como eu falei na aula passada, retrasada, da soma de Green-Coves, onde eu vou aumentando o domínio do resultado da dilatação. Estou fazendo uma simulação aqui. Esse é o caso infinito e esse é o caso limitado. Tá? Então, são dois tipos diferentes de operações. Então, agora, erosão em níveis de cinza. Essa fórmula é a mesma que a gente passou em sala de aula. Então, para todo x pertencente ao domínio da imagem, a erosão de f pela função estruturante B aplicada no ponto x é igual ao mínimo de f de y menos b de x menos y, onde y pertence a b transladado de x restrito ao domínio da imagem. Tá? Então, f é uma imagem do domínio aos níveis de cinza, b é uma vizinhança de B ao conjunto dos inteiros, onde B é um subconjunto do plano cartesiano, assim como E também é um subconjunto do plano cartesiano Z por Z. Então, isso tudo aqui é a parte formal da erosão. Dilatação é a mesma coisa, em vez de você calcular o mínimo, você vai calcular o máximo. Em vez de calcular o menos, você vai calcular o máximo. Aqui tem uma diferencinha aqui, mas aqui não precisa entrar em detalhes disso daqui não, que é mais complicadinho. Por que aqui é x menos y e aqui é y menos x? Porque na definição da dilatação você tem que trabalhar com B transposto. Então, por isso que é x menos y. Já na erosão, você não precisa trabalhar com B transposto. Isso é definição. Então, a definição a gente discute, né? Tem que aceitar. Agora vem a parte mais interessante, que eu acho, que é como quando você vai fazer a decomposição da vizinhança, da função estruturante. Então, considere que você tem um B grande. Isso daqui é um B grande, ou seja, é uma vizinhança grande. Tá? Essa vizinhança grande, ela pode ser obtida através de sucessivas
dilatações pequenas, onde esse B aqui é por exemplo, um 3x3, considerando só essa cruzinha aqui, é o city block, distância 4 conectada. Tá? Observa também que eu já estou preparando a vizinhança de uma forma diferente do que a gente já tinha visto, onde a origem é sempre o valor zero, e aí você tem valores negativos. Tá? Isso é uma restrição para você conseguir obter a transformar distância utilizando sucessivas erosões. Tá? Então isso daqui também é uma definição. E aqui você tem o BG igual a KB, né, que é aquela soma que a gente viu, aquela função SE-SUM, para você fazer a soma de Minkowski, que é exatamente a mesma transformação. E aqui nesse caso eu estou usando K igual a 10, ou seja, eu fiz a dilatação disso por isso, repetido 10 vezes, e obtenho isso daqui. Tá bom? Então, se eu tenho essa condição, se eu consigo achar um B grande que é igual à composição de vários B pequenininhos, se isso é verdade, então eu consigo também obter a erosão da minha imagem F pelo B grande, é a mesma coisa do que fazer a erosão de F pelo B pequenino sucessivas vezes. Fazer erosão seguida de erosão. Então, isso daqui, fazer sucessivas erosões pequenas, é igual a fazer uma única erosão com uma vizinhança grande. Novamente, qual a vantagem? A vantagem de fazer dessa forma aqui, que o tempo de processamento é mais rápido do que você fazer assim. Fazer uma conta simples, você vai ver que tem uma constante lá que, nesse caso aqui, você faz mais visitas a pixels do que nesse caso aqui. Tá? Então essa é a vantagem. Agora, padrões de erosão. Eu tenho o padrão paralelo que a gente já viu até agora. Então, todas as implementações que a gente fez até agora é usando o padrão paralelo. A gente não viu ainda implementações de sequenciais. De propagação também a gente não viu. A gente vai falar sobre esses padrões. Aqui é só motivação. Erosões e dilatações podem ser caracterizadas por funções estruturantes. Esse, acho que Jean Serrat, ele é um francês que criou a morfologia matemática. Basicamente isso. Foi ele que formalizou toda a morfologia matemática. E ele escreveu 2 livros sobre esse assunto em 88. Aí tem uma teoria, tem um teorema que diz que qualquer operador de dilatação, erosão, entre reticulados é imagem binária, imagem nível de cinza, grafo. Então, qualquer operador entre reticulados podem ser decompostos por operadores elementares. Então, a gente viu a erosão, a dilatação. Tem a anti-erosão e a antidilatação, que é o complemento. Qualquer operador elementar, qualquer operador, por exemplo, a transformar distância é um operador entre reticulados que pode ser decomposto por operadores elementares. É isso que a gente vai ver. Então, a transformar distância ela pode ser
criada através de sucessivas erosões. Então, esse teorema ele foi provado pelo Bannon e pelo Barreira em 92. O Bannon também é um francês que casou com uma brasileira, e, acho que desde a década de 80 ele foi professor do INPE, lá em São José dos Campos. E ele orientou o Júnior Barreira, que é do INUSP, e que foi meu orientador de mestrado. Então, eles publicaram um resultado em 92, que é esse daqui. Funções estruturantes podem ser decompostas para melhorar a eficiência dos algoritmos. É isso que eu acabei de falar. Será classificado a erosão em níveis de cinza com relação à ordem de varredura dos pixels, ou seja, paralelo, varrer os pixels de forma paralela, sequencial ou por propagação. Essas analogias aqui elas podem ser feitas para outros operadores elementares. Então, a dilatação, a erosão paralela. É aquilo que a gente implementou. Então, o que a gente implementou? A gente tem tem uma imagem F, pertencente a um domínio, por exemplo, uma imagem 100 por 100. Eu tenho uma vizinhança B. Observe que a vizinhança B, nessa vizinhança é um B particular, onde a origem tem valor 0 e os vizinhos têm valores -1. E para cada pixel da imagem eu vou calcular o mínimo dos vizinhos considerando essa operação aqui. Então, quando o x está aqui, eu vou calcular o mínimo desses vizinhos aqui. Então, o mínimo desses vizinhos aqui é tudo 0, né? Se eu colocar 0 menos 1, é 0 e 1. Qual que é o mínimo de 0 e 1? É 0. Então, eu coloco 0 na minha imagem de saída. Então, para todo mundo aqui vai ser 0, para todo mundo aqui vai ser 0. E quando eu estiver aqui, quando o x estiver nesse cara aqui, qual que vai ser o resultado? Vai ser o mínimo dessa continha aqui, ou seja, os caras aqui é 1. E esse cara aqui é K por quê? Porque eu vou olhar esses caras aqui. K menos 1 é K mais 1. Qual é o mínimo de K mais 1 e K? Mínimo é K. Então eu coloco K aqui. Então esse é o resultado da erosão. Tá? Características da erosão paralela. Então, por que é paralela? Porque eu posso jogar cada X, por exemplo, para quem conhece um pouco de GPU, eu posso rodar em cada núcleo da GPU uma operação de erosão para uma vizinhança. Então, eu posso jogar esse 0 para uma GPU. Hoje em dia é muito barato, né? A GPU, processar em GPU, é normal as top ter, sei lá, 3.000, 4.000 núcleos. As imagens que a gente trabalha, geralmente é 100 por 100, 200 por 200. Então a gente consegue colocar para cada núcleo da GPU processar um pixel da imagem com essas vizinhanças. Então, em vez de eu gastar N em tempo de análise assintótica, N, onde N é o número de pixels, se eu tiver N núcleos, então, em vez de ser O de N, em processamento paralelo, vai ser O de 1. Então, você pode jogar numa única tacada
fazer toda a erosão e te dar o resultado se você estiver usando uma GPU muito boa. Então, por isso que a gente chama de paralelo. Tá? Apesar de que a gente implementou em máquinas sequenciais, o que a gente fez até agora. Dá varrendo de forma sequencial. Características. É simples para implementar, provavelmente é a implementação mais simples. Baixa eficiência devido a varreturas desnecessárias. Simples implementar em hardware, como eu acabei de falar. Permite computação paralela, como eu acabei de falar. Quando você tem um B grande que é formado por sucessivos somas de Minkowski de B pequeno, eu consigo obter a erosão pelo B grande da mesma forma que obter sucessivas erosões por B pequenininho. Agora, a erosão sequencial. Esse é um conceito que a gente não viu ainda nas nossas aulas. Ela é uma implementação muito eficiente. Né? Então, qual é a diferença? A diferença é que você vai percorrer a imagem na ordem raster, do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, calcular a erosão usando essa vizinhança, e sobre esse resultado calcular a erosão na ordem anti-raster, do canto inferior direito até o canto superior esquerdo, usando essa vizinhança. Tá? Então, em vez de você fazer sucessivas erosões paralelas, você consegue fazer apenas duas erosões, uma no sentido raster e outra no sentido anti-raster. Aí qual a desvantagem? A desvantagem é que você não consegue calcular a distância euclidiana usando esse padrão de algoritmo. A gente vai ver mais para frente. Então, se você seguir aqui na ordem raster, quando chegar aqui, você vai olhar esses vizinhos aqui. Então, qual é o mínimo de 0? Menos 1 é 1. Qual é o mínimo de 0? Qual é o mínimo de K menos 0? É 0. K. Qual é o mínimo de K e 1? O mínimo de K e 1 é 1. Então, coloca 1 aqui. E aí eu vou para esse cara aqui agora, olhando essa vizinhança. Então eu estou aqui olhando esse vizinho da esquerda e esses três aqui da direita. Né? Então aqui eu não posso olhar mais na imagem entrada. Eu tenho que olhar na imagem já processada. Eu vou ter que considerar esse pixel aqui. Um monte de pontinhas aqui. Então, isso daqui é a erosão na ordem raster. Tá? Então, você pode fazer sucessivas erosões paralelas. Então, daqui é a erosão sequencial e essas são erosões paralelas. Então, que é equivalente a uma erosão usando uma vizinhança grande. E aqui são algumas características. Quando essas condições acontecem, essa erosão paralela por F, usando uma vizinhança grande, é igual à composição de duas erosões. Tá? Isso daqui é diferente do que a gente viu, que aqui é o máximo dessa erosão e essa erosão. Só que isso daqui ainda você não consegue pegar toda a imagem toda. Quando eu tenho isso daqui, ó, é diferente daquelas sucessivas somas de Minkowski. Então, essa condição aqui é diferente. Por quê? Quando eu tenho aqui, ó, essa é o B-, esse daqui é o B+. Quando eu faço duas vezes, eu vou ter isso daqui. Duas vezes, fazer a soma de Minkowski disso por isso mesmo, eu vou ter isso daqui. Se eu pegar o máximo desses dois,
eu vou ter esse cara aqui sem preencher e esse cara aqui sem preencher. Tá? Então, isso daqui eu não posso considerar como uma sucessiva soma de Minkowski. Então, é uma condição a mais que você tem que ter quando é erosão sequencial. Essa é a implementação mais eficiente, é simples de implementar em hardware, restrito às máquinas sequenciais, você não consegue paralelizar. Equivalência restrita entre erosão paralela e sequencial. Então, é isso que eu te falei. B genérico e não cobre todo o domínio de E. Então, você tem que fazer essa operação aqui. Ó. Então, B estável e aplicável para uma distância. Então, uma outra implementação agora que a gente não viu ainda em sala de aula, que é a erosão por propagação. A ideia é processar somente os pixels que podem mudar na erosão. Então, a gente usa agora um conceito de fronteira, que são os conjuntos de pixels que podem causar alguma mudança nos pixels vizinhos. Enquanto processa a erosão, a próxima fronteira é calculada. É adequado para uma sequência de funções estruturantes não crescentes. Então, a erosão por propagação, agora eu tenho que ter 3 entradas. Além da minha imagem e da vizinhança, eu tenho que ter o conjunto de pixels de fronteira. Tá certo? E como saída, eu tenho a imagem erodida e a nova fronteira, se for necessário fazer uma outra erosão. Então, como que eu crio o conjunto de fronteiras? São todos os pixels que tem algum vizinho que pode alterar a erosão. Então, os pixels vizinhos que vão alterar a erosão são esses Ks aqui. Ó. Então, quais são os pixels de fronteira? Não são os Ks, são os vizinhos do objeto. Tá? Então, aí eu faço a erosão, em vez de olhar todos os pixels, eu vou olhar só os pixels de fronteira. E aí calculo a erosão. Aí eu vou operar aqui. Então, aqui é a primeira fronteira e aqui é a segunda fronteira, depois de ter realizado a primeira erosão. Então, esses pixels aqui são os pixels de fronteira para a próxima erosão. Então, essa implementação de propagação, para todo pixel de fronteira e para toda vizinhança, eu calculo o mínimo dos vizinhos. Quando eu realizo o mínimo, eu empilho a nova fronteira. E é isso que eu faço. Deixa eu ver se tem simulação. Então, eu vou pegar essa vizinhança aqui. Pode falar. Professor? Sim. Pelo que eu entendi, então, se eu só vou usar a fronteira para fazer erosão, eu tenho que partir do pressuposto que dentro da área interna da fronteira, ela é toda contínua, não existe nenhum, digamos, entre aspas, buraco, ou não? As fronteiras são os pixels que contornam o objeto. Entendeu? Então, se tiver algum buraco aqui, esse buraco aqui vai ser uma fronteira também, para esse cara aqui. Então, esse é o objeto. Para cada objeto, você pega os pixels vizinhos dele. Entendeu? E esses são os pixels de fronteira. Ok. Certo? Tá certo. Então, a erosão por propagação. Erosão por propagação. Eu vou percorrer todos esses caras aqui. E agora eu vou erodir o vizinho da fronteira. Então, eu estou olhando esse K aqui. Então, eu vou erodir o vizinho dele, que é esse daqui. Então, por isso que aqui vai ficar -1.
Então, antes a gente trabalhava com x, agora a gente trabalha aqui com y, justamente porque a gente quer fazer erosão no vizinho dos pixels de fronteira. Então, esse tipo de operação, erosão-propagação, só é útil quando a gente faz sucessivas erosões. Alguém quer falar, Maurício? Não, é que eu perdi a conexão e agora voltei, só isso. Obrigado. Tá. Então, decomposição da erosão da função estruturante. Eu tenho o B grande, ele é igual a um conjunto de soma de Minkowski de B pequeno. E eu tenho uma relação de ordem, por exemplo, menos 1 é menor do que menos, não, é maior. Tem que ter uma relação de ordem entre os BKs. Essa relação de ordem no reticulado, no domínio da imagem. Se essas condições são verdadeiras, eu posso aplicar essas sucessivas erosões por propagação. E aí, a erosão de F por B grande é igual a sucessivas erosões de F. Aqui está faltando, que já tinha que ter uma outra entradinha aqui, que era o B, né? Mas tudo bem. Então aqui é o F, você tem a fronteira, e aí você aplica a vizinhança está aqui embaixo, a função estruturante. Você faz a erosão por propagação uma vez, aí cria nova fronteira, faz a erosão por propagação de novo, sucessivamente. Essas sucessivas erosões aqui é igual a fazer uma única erosão usando o B grande. Características da erosão por propagação. Elimina varreduras desnecessárias. Então, comparado com a erosão paralela, ela visita menos pixels. Menor restrição de B grande, implementação em hardware mais complexa, porque você precisa ter uma estrutura de pilha para ficar empilhando e desempilhando as fronteiras. Útil quando aplicado em uma sequência de algoritmos paralelos. Então, agora, como que a gente consegue obter a transformar distância usando esses tipos de erosões paralela, sequencial e por propagação? Então, esse cara aqui, o Mitchell, 92, ele provou que a transformar distância é equivalente a sucessivas erosões de níveis de cinza. Então, é o que a gente acabou de fazer. A função estruturante é o negativo da distância à origem. Então, e ele também, a principal contribuição dele é que ele conseguiu achar um B, uma vizinhança genérica, para você conseguir calcular a transformada distância euclidiana, ou o quadrado da transformada distância euclidiana, usando sucessivas erosões com vizinhança pequena. Então, essa é a principal contribuição desse Mitchell. Então, aqui está uma transformada distância obtida por uma erosão usando um B grande. Então, uma vizinhança B grande é esse daqui. Então, só para ilustrar, nessa imagem em uma dimensão, eu tenho aqui o fundo da imagem, que é o preto, aqui é o branco, que é o valor K, que é o máximo valor possível de distância na imagem. Tá? Aqui é o fundo de novo. Essa vizinhança aqui é aquele que ele falou aqui, que é o negativo da distância à origem. Né? Aqui está a origem, esse daqui é o negativo da distância à origem. Então, esse que é o BG. Tá? BG de x é igual ao negativo da distância de x até a origem.
E aqui a erosão que a gente já tinha visto na implementação. A erosão de f aplicada no ponto x é o mínimo de f de y menos b de y menos x, onde y pertence à vizinhança D trasladado de x limitado ao domínio da imagem. Então, observa, esse resultado aqui é o resultado da erosão, uma única erosão. Tá? Então, o que está em vermelho aqui é o resultado da erosão, que é igual a transformar a distância. E observa que essa característica de transformar a distância, ela tem a propriedade que a gente chama de idempotente. Ou seja, quando eu aplico a erosão sucessivas vezes, ela converge. Então, não adianta eu fazer mais de uma erosão, porque ela convergiu, ela não muda mais os pixels. Posso fazer sucessivas erosões aqui que não vai mudar de novo. Se eu fazer a erosão sobre esse resultado aqui, vai ficar igual, exatamente igual. Tá? Vamos de novo. Agora, quando a gente obtém a transformar distância usando sucessivas erosões. Então, eu tenho aqui um algoritmo da distância em paralelo. Eu tenho a minha imagem e tem sucessivas vizinhanças. Eu inicializo a imagem de saída igual à imagem de entrada. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, né? Porque enquanto f for diferente de g, mas aqui ele nunca vai entrar. Você pode colocar aqui um f mais 1, sei lá, para ele entrar pelo menos uma vez aqui. Aí eu faço g igual a f, e aí eu calculo a erosão paralela usando o BI, e atualizo o f e vou repetindo aqui. E a erosão paralela é para todo o x em paralelo, pertencente à imagem, para todo o y pertencente à vizinhança, o g de x é igual ao mínimo de f de y menos b de x menos y. Essa implementação que a gente já viu. Essa é uma outra notação, que a gente chama de notação Z. Ou seja, isso daqui é uma notação matemática de um algoritmo. É a mesma coisa. F é igual a G é igual a F para todo x diferente, para todo... vou repetindo isso daqui enquanto F for diferente de G. Quando for igual, ele convergiu. Então eu paro. Não tem simulação aqui. Deixa eu ver. É a primeira erosão, segunda erosão, terceira erosão, quarta erosão já convergiu. Aí para. Aí, em 4 erosões eu consigo calcular a próxima distância. Usando 4 erosões. Aí converge. Agora a distância euclidiana, que é diferente. Eu tenho o BI vai alterando. Ele não é fixo. Tá? Então, o B1 é diferente do P2, que é diferente do B3, que é diferente do B4. Para esse caso aqui, eu tenho uma distância euclidiana. E qual é essa vizinhança genérica, variável? É esse cara aqui. Ó.
Então, BI vai ir valendo 1, então vai ser menos 2 mais 1 é menos 1. Então vai ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Esse é o B1. Quem é o B2? Então, menos 4 mais 1, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 8 mais 2, menos 6. Menos 6, menos 6, menos 6, menos 6. E assim sucessivamente. Tá? Se você fizer B1 dilatado de B2 dilatado de B3, você tem essa parábola aqui, ó, que é o B grande. Então, essa é a minha imagem 0K, F. Se eu fizer sucessivas erosões, eu vou ter essa transformar distância aqui. Então, fazer sucessivas erosões é igual a fazer uma única erosão usando esse B grande aqui. Então, essa é a principal sacada que a gente não viu ainda nas nossas aulas. Trabalhar com B genérico, B iterativo, variável. Então, usando o B variável, no laço, a gente consegue calcular uma distância euclidiana usando sucessivas erosões por vizinhança 3×3. Aqui são resultados da literatura dos tipos de algoritmos paralelo, sequencial e por propagação. São artigos e o que o artigo implementou. Então, a maioria implementa paralelo. Isso é antigo, tá? Sequencial, só tem um Rosenfeld de 66, aí tem um Burger-Force de 86 e o Vansan 92. Por propagação, só o Vansan. E as métricas: 4 conectado, 8 conectado, o octógon, o chamfer 3×4, chamfer 5×7×11. São vizinhanças diferentes. E aqui é a vizinhança euclidiana. Então, euclidiana tem esses três artigos aqui, do Force, o Mitchell e o Mitchell de 92 e o Mitchell de 94. Agora, novos algoritmos de erosão direcional e multidimensional. Então, a gente já diminuiu o número de pixels vizinhos quando a gente usou a estratégia de propagação. Aí o que a gente melhorou ainda mais, que você não precisa olhar sempre os 8 vizinhos. Porque quando você tem uma direção de propagação, você só olha a direção que você precisa alterar os valores dos pixels. Então, quando eu estou nesse caso aqui, ó, eu vou olhar essa vizinhança aqui. Então, essa vizinhança aqui, quais são os pixels que vão alterar? São esses 3 aqui, mais esse cara aqui. Então, essa distância aqui, essa direção é qual? Direção 4. Eu convencionei. Essa é a direção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a vizinhança é aquela BI que eu acabei de passar, genérica também. Então, esse caso aqui é o B1. E aí o algoritmo de propagação, além de eu guardar a fronteira, os pixels de fronteira, eu vou guardar também a direção de propagação. E quando você vai dilatar ou erodir sucessivas vezes, você tem uma direção de propagação. É essa direção de propagação que a gente guarda, que é esse cara aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, aqui já é o B2, aqui era o B1, a primeira erosão por propagação direcional, aqui a segunda erosão por propagação direcional,
usando agora essa vizinhança, B2. Tá? Agora, multidimensional, melhora ainda mais o algoritmo. Então, aqui a gente tem novamente a aproximar distância euclidiana em uma dimensão, usando o B grande. Então, aproximar distância euclidiana de F é igual à erosão de F por B grande, onde esse B grande é esse cara aqui. Mas a gente pode decompor esse B grande por sucessivos B pequenininhos. Então, B1, esse cara, B2, esse cara. Se eu fizer B1 dilatado de B2, eu vou ter esse cara aqui. E assim sucessivamente. B1 dilatado de B2 dilatado de B3, eu vou ter provavelmente esse cara aqui. B1 dilatado de B2 dilatado de B3. Tá? E qual é o BI genérico? O BI genérico é esse cara aqui. 0 menos 2 vezes I mais 1. Tá? Então, quando I é igual a 1, menos 2 mais 1 é menos 1. Aí vai ser menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. É isso? Eu vou ver menos 1, menos 3, que é 2. 4 menos 3. 3, 6, menos 5. 4, 8, menos 7. Então são os ímpares. São os ímpares. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, menos 11. Esses são os BIs. E ainda mais, esses BIs a gente pode trabalhar, dividir em 4. Então a gente tinha um B 3x3, a gente pode separar em 2 Bs, 1 por 3 e 3 por 1, e também pode separar em 4 BIs, né? Que são esses caras aqui. Ó. Então, qual é a ideia? A gente faz a erosão sequencial usando essa vizinhança e essa vizinhança. Depois, sobre esse resultado, a gente faz a erosão por propagação usando essas duas vizinhanças. Então, em 4 varridas, olhando apenas um vizinho em cada varrida, a gente consegue achar a distância euclidiana. Então, esse é o principal resultado desses slides aqui. A decomposição da função estruturante. Vantagens dessa decomposição. Linhas e colunas podem ser processadas independentemente. Processamento paralelo. Processamento 1D, ou seja, a gente só olha um vizinho, né, mais simples. Família decrescente direcional de funções estruturantes. Implementações eficientes de erosão por propagação. Eu mostro depois no final esses algoritmos. É bem simples. Algoritmos em 2 passos. O primeiro passo você faz varreduras raster e anti-raster, algoritmo sequencial, né, usando o vizinho norte e sul. Depois do segundo passo você usa erosões por propagações no sentido leste-oeste. Somente processamento de uma dimensão. Para funções estruturantes direcional, é possível usar uma fila. A gente pode usar algoritmos de propagação para melhorar ainda mais a implementação. Aqui é só a simulação. O número de pixels visitados é 1.5. Acesso a pixels na imagem inteira. Aqui na ordem raster, você vai fazendo a distância. Aí, sobre esse resultado aqui, você vem na ordem de raster e calcula a distância do outro lado.
E aqui você depois faz a parte de propagação. Aqui é mais fácil explicar usando esse exemplo aqui. Então, no sentido raster e anti-raster, você pode considerar um B grande. Então, você faz a erosão essa imagem 0K, olhando essa vizinhança aqui, você tem esse resultado. Então, a distância é 0,149. Tá? São esses resultados quando você faz a erosão dessa imagem usando essa vizinhança. Aqui 1, 4 e 1 aqui, esse 0 aqui vai ser 1, 4, 9. E aqui é tudo K, porque você não tem nenhum 0 aqui para calcular a distância. Então essa é a primeira parte, ou seja, você consegue fazer usando duas varreduras raster e anti-raster. Sobre esse resultado, você calcula a erosão por propagação. Então aqui você calcula a primeira erosão, os pixels em vermelho vão alterando. Então antes era 4, olhando esse fundo aqui, de 4 baixou para 1, de 9 baixou para 5. Tá? Esse 2 aqui baixou, antes era 4, é por esse cara aqui. Né? Então, por esse cara aqui, na verdade, de 4 diminuiu para 2. Né? E é 1 mais 1, 2. Aqui também de K foi para 1, distância desse cara aqui, tá? Isso é 1. Esse 2 aqui é a mesma coisa, essa distância mais essa. Esse 5 aqui, essa distância aqui, né? Distância 4 mais 1. Né? Distância 4, aqui era 4, é 4 mais 1. Essa distância aqui de 4 baixou para 1 por aqui. E aqui a distância 2, que é 1 mais 1, 2. E aqui é 10, né? Que é 9 menos 1 mais 1 é 10. Né? Aí fazer mais uma erosão usando essa vizinhança agora, eu já consigo convergir. Então, esse resultado aqui, esses pixels em vermelho alterados, eu já tenho o quadrado da distância euclidiana. Aqui o desempenho dos algoritmos. Esse desempenho foi no início de 2002, 2003. Eu calculei esses algoritmos aqui. Isso era na época os algoritmos clássicos de transformar a distância euclidiana. Então o vermelhinho, Bluetooth e Zampiroli, é a implementação que a gente fez. Então nessa imagem 1, é uma imagem de células aqui, a gente obteve esse desempenho em tempo de processamento, em milissegundos. Então, nessa imagem aqui, já o nosso algoritmo ficou pior do que o Eggers e com esse TM aqui. O melhor na época era esse site aqui. Comparações de desempenho de uma distância euclidiana proposta é comparável com os algoritmos mais eficientes, é o mais simples algoritmo de aproximar a distância euclidiana. Os outros algoritmos são bem complicados de implementar, precisa usar várias estruturas de dados. É simples porque a gente usa erosões e dilatações para calcular a aproximar a distância. Pode resolver calcular em crescimento paralelo, em GPU. Também é bom para dimensões grandes. O que tem de ruim? O pior caso, ele não é bom. O pior caso acontece quando você tem uma linha de fundo na diagonal. Então, esse desempenho é ruim. Ok. Então, a gente viu na aula de hoje algoritmos paralelos, sequenciais e propagação. Preciso rever a vizinhança lá do sequencial.
Foram feitos estudos de equivalência entre os padrões paralelos sequencial e propagação. A gente classificou os algoritmos existentes na época, usando erosões, dilatações, na verdade, usando esses padrões de varredura e também o tipo de método. A gente conseguiu implementar 2 algoritmos novos, que é o direcional, propagação por direção, e esse multidimensional. Esse algoritmo é bem citado na literatura, multidimensional. Quando a gente apresentou esses resultados, na época já tinha a aproximar distância euclidiana em tempo linear, mas não deu tempo da gente explorar esses algoritmos. Esse Majors a gente implementou. Esses outros aqui a gente não chegou a implementar e analisar. Ok. Então, moral da história. Você consegue fazer muita coisa usando erosões e dilatações apenas. Então, se você faz algoritmos muito eficientes de erosão e dilatação, outros operadores morfológicos eles vão também ser eficientes. Aqui está a implementação. Você pega a implementação, você varre as colunas, para cada coluna e para cada linha na ordem raster, você calcula o mínimo e a vizinhança é um contador, ó. Tá? Que é 1, 3, 5, 7, 9, 11, é um contador. Que é a erosão na ordem raster, de forma sequencial. Observa que eu não tenho uma imagem G aqui, ó. Eu trabalho sempre na própria F, então eu uso o resultado de uma operação anterior, sempre na própria imagem, então gasta menos memória. E aqui na ordem anti-raster, que é a mesma coisa. Aqui é na ordem anti-raster. E aí depois aqui a gente faz a erosão por propagação. Aí você tem que usar aquelas filas. É isso. Antes de... Eu vou mostrar agora o notebook desse tópico. Eu não alterei nada, né? Olhando o notebook. Deixa eu abrir aqui. Que é esse caso aqui. Então, o notebook dá uma distância, dado uma imagem de aumentar a fonte. Precisa disso. Dada uma imagem binária ou até uma imagem nível de cinza, e dada uma conectividade qualquer, o algoritmo de transformar a distância retorna para cada pixel, que não é fundo, o preto, diferente de zero, o inteiro positivo correspondente à menor distância até o fundo. Um algoritmo. Calcular erosões sucessivas em uma imagem binária com valores 0, K, onde K é o objeto. Geralmente o K é o número de linhas vezes o número de colunas. Se você estiver trabalhando com o quadrado da distância, é isso ao quadrado. Enquanto existir alterações de pixel, considerando uma vizinhança particular, com 0 na origem e -1 dos demais vizinhos. Observe então que esse -1 aqui
é para distância city block, ou 4 conectado. Então, uma implementação. Aqui a gente já viu essa implementação da erosão. Então, você tem aqui para cada linha, para cada coluna, né? E aqui para cada linha em B e para cada coluna em B. E aí eu faço aquela continha lá de deslocamento. Eu verifico se pertence, se vizinho pertence ao domínio da imagem. Aí eu calculo o mínimo, tá? Que é, então, se for maior do que... observa, isso daqui, ó, eu inicializo a imagem de saída igual à imagem de entrada. Tá? Então, essa é a erosão. E aqui, qual é a dilatação? Então, aqui, ponto copy. Eu tenho um contador aqui só para saber quantas interações foram. Eu entro no laço infinito, calculo g.copy, calculo uma erosão, verifico se são iguais, f e g são iguais. Se são iguais, eu caio fora desse while, senão eu continuo. Então, essa é a implementação da transformar distância, que é basicamente você usar sucessivas erosões. Aí, só para praticar, eu crio aqui essa imagem, eu crio essa vizinhança, 0 na origem, menos 1 dos vizinhos, essa imagem de entrada, tá? E aqui 0K, onde o K aqui é 49, que é 7 por 7, 49. E aqui eu calculo, o que eu faço aqui? Eu calculo o tempo, ó. Calcular o tempo do processamento da transformar distância, aí eu imprimo o tempo gasto. O tempo gasto foi 0,1 milissegundos. E aí eu imprimo o resultado da transformar distância. Tá? Então, 0, 1 e 2. Então, essa imagem 0K aqui tem como saída essa imagem de transformar distância. Só recapitulando, vendo de novo pela terceira vez aquela brincadeira lá de separar as moedas. Essa aplicação é interessante porque a gente aplica a erosão, a rotulação, a transformar distância e o watershed. Então aqui a gente só trabalhou, aqui fez aquela abertura e depois fez a dilatação. Aqui a gente calculou a transformar distância. Ó. Olha o tempo de processamento da transformar distância implementada no CV2, no OpenCV. É 0,02. É mais rápido trabalhar nessa imagem aqui, com a dimensão dessa imagem. Print. Imagem aqui. Open.shape. Então, nessa imagem 312 por 252, gastou 0,019 milissegundos. E aqui, na imagem 7 por 7, gastou 0,12, muito mais lento. Mas para efeitos didáticos é interessante a gente mostrar uma possível implementação de aproximar distância usando erosões.
Agora, olha só, vou rodar o nosso, usando a nossa implementação do sistema à distância. Ó, aqui é cada iteração. Estou imprimindo aqui quantas iterações ele vai gastar. Duas. Deixa eu ver como é que é lento. Nessa imagem 3 vezes 12 por 252. Nossa. Alguém quer comentar aí enquanto roda? Nossa, demora muito mais. Muito mais. Professor, enquanto eu estava dizendo aí, eu vi que no Colab dá para ativar a aceleração por hardware com GPU. É, mas a gente pode tentar aqui, né? Mas eu acho que não vai funcionar porque eu não uso implementação em hardware. Ah, sim, mas você acha que... Não sei se você implementou, é fácil implementar? Eu já implementei, não é fácil implementar. Eu vou compartilhar com vocês acho que 2 artigos que eu publiquei desse resultado. E depois que terminei o doutorado na UFBC, a gente, junto com um aluno de C, a gente publicou 2 artigos da implementação em GPU. O que você acha? Ó, 20 iterações, ou seja, distância 20, gastou 2 minutos. Muito lento. Publicações. Faz tempo isso. Essa é uma implementação. Deixa eu ver se está aqui. Essa é a implementação. Deixa eu colocar aqui na pasta. Uai, cadê? Essa é uma, onde tem outra? Dia 17, tipo, a diferença. Então, aqui é um artigo mais didático. Aí eu falo tudo que eu falei na aula de hoje, defino a erosão, o B variável, aqui você vai aplicando sucessivas erosões, aqui explica como é que a convolução implementada em GPU. Na verdade, o que eu peguei foi a convolução que fica na toolkit lá, da GPU, da NVIDIA, e em vez de calcular a média, ou seja, calcular a convolução, eu calculei a erosão, que é o mínimo dos vizinhos. Eu fiz essa alteração. Aqui eu explico como é que é implementar em GPU. É complicado, não é fácil. Essas implementações aqui. Aqui são as vizinhanças sucessivas que a gente tem que trabalhar. Tá? Mas basicamente trabalhar com esses Bs genéricos aí, nas 4 direções.
Deixa eu ver. Tempo de desenvolvimento. Aqui são imagens, uma imagem ruidosa com objetos pequenos, aqui uma imagem tudo com zero no centro, e essa daqui é uma imagem 1 com zero na diagonal, que é o pior caso do algoritmo que a gente implementou. Então aqui, vamos ver aqui. Em GPU, observa que em CPU esse desempenho, a imagem com objetos pequenos. Então, o nosso algoritmo foi melhor. Aqui, aqui a gente fez uma implementação em 2 dimensões da transformar distância em GPU. Usando o BI genérico. Aqui, fazendo as 4 decomposições. Por que essa imagem aqui, esse resultado foi pior do que esse? Porque aqui a gente precisa manipular uma estrutura aqui eu preciso fazer sucessivas erosões em 2 dimensões, indo na ordem, uma erosão no sentido leste e outra por propagação e outra no sentido oeste por propagação. Isso perdeu um pouco numa imagem 512 por 512. Uma imagem 1024 por 1024, também é a mesma característica, em milissegundos. Agora, no pior caso é bem ruim. Esse é o pior caso, a imagem 3. Aqui até que foi bom o resultado. Essa implementação aqui foi bom. Mas perdeu aqui para implementação em CPU. A implementação do Eggers é boa. Já na imagem 1024 por 1024, perdeu mais ainda. Esse é o pior caso. Já no melhor caso é bom. Essa implementação aqui, nesse método 2D. Bem legal, bem interessante. A implementação em si, se você tiver interesse, a gente pode discutir fora da aula assim, como que eu implementei. Mas é complicado, é bem complicado a implementação. Imagina, tem que tomar cuidado com... Quer dizer, configurar, né, a sincronização da memória, não pode ler a mesma coisa. Resumindo, você tem que fatiar a imagem e jogar cada fatia para um core. E o outro artigo, eu nem lembro isso daqui. Foi uma melhoria que a gente implementou usando a memória compartilhada. Basicamente esse o resultado. Usando a memória compartilhada da própria placa-mãe. Resumindo, assim, a implementação que a gente implementou em GPU, o desempenho muito bom aqui, em todos os casos, usando esse tipo de memória compartilhada. Resumindo, assim, programação em GPU, eu não tenho coragem mais de continuar fazendo pesquisa nessa linha. Por quê? Porque é muito difícil programar em GPU, é muito difícil. E o custo-benefício, ou seja, o resultado que você consegue depois de vários anos de pesquisa e desenvolvimento, você consegue um ou outro artigo. Então a gente trabalhou aí uns 5 anos, conseguiu publicar 2 artigos. Na verdade, eu comecei a trabalhar com isso em 2008. Quase em 9 anos eu publiquei 2 artigos. Logo que eu entrei na UFABC, eu comecei a investir, me dedicar à programação em GPU.
Eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu acho que pela estrutura, né? Acho que você gasta muito tempo organizando os dados, né? Eu acho que não escala tão bem a eficiência. Mas bem legal, bem interessante. Você acha que se as imagens fossem maiores, aqui fica, acho que até um pouco impensável, né? Mas se elas fossem muito maiores, não teria um impacto melhor? Sim, se você usar uma RTX, quanto que é 2080, que é maior, que é a melhor que tem, uma imagem muito grande, aí você consegue, porque você tem 3.000 cores. Sim. Enquanto o processador, você não consegue, apesar da CPU hoje em dia ter vários núcleos, a gente não explora, a gente não implementa em paralelo em CPU. Então tudo que a gente faz hoje em dia é sequencial. Aqui, quando você usa implementações em GPU, por exemplo, você consegue pegar coisas de processamento de imagem já implementadas em GPU, e aí você só habilita aqui, ó, o GPU. E aí você tem, por exemplo, TensorFlow, que eu vou falar na próxima aula, dá para habilitar isso daí. Esse TPU eu não usei, alguém sabe o que é? Já usou? Não conheço. Deixa eu dar uma olhada. Pode ser. Eu sei que essas últimas placas de vídeo, elas têm os que chamam Tensor Core, né? As RTX tem também. Aí eu vi que passa além do CUDA, porque você consegue fazer, tem algumas rotinas, né? Que antes não eram impensáveis. Eu acho que você consegue acessar a memória junto, consegue fazer algumas outras coisas. Então pode ser esse Tensor Core aí, esse Tensor Processing Unit. Uhum. Legal. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar hoje.